Galera, é o seguinte, o Xbox One X, que é o console definitivo da Microsoft, já apareceu aqui no canal em um vídeo de análise sobre ele, então nada mais justo do que a gente fazer o mesmo com o Xbox One S, pra gente ver se ainda vale a pena comprar o Xbox One S no ano de 2020. A gente fez a mesma coisa com os consoles da Sony de 8ª geração, a gente analisou o PlayStation 4 Pro e também o PlayStation 4 Slim, fazendo comparação entre os dois modelos, e agora a gente vai fazer basicamente a mesma coisa com os consoles da Microsoft, analisando dessa vez o Xbox One S, beleza? Então antes da gente continuar, não se esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia, e também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder absolutamente nada. Esse é o tipo de vídeo que a gente tem trazido com frequência aqui no canal, então se inscreve para não perder nada, beleza? Agora que tudo isso já foi dito, vamos começar. Seguinte, para começar esse vídeo, para todo mundo ficar ambientado e não se perderem absolutamente nada, a gente vai seguir o nosso praxe aqui do canal e falar sobre as especificações técnicas do console, de uma forma bem clara para todo mundo entender tudo como sempre, beleza? É interessante mencionar que o Xbox One S, diferente do PS4 Slim, veio com algumas alterações no hardware quando comparado com o console original, alterações que foram para melhor, só para deixar claro. Ainda que a diferença fosse pouca, ela acabou resultando em uma melhor performance em alguns jogos quando a gente coloca lado a lado ambas as versões do console. E é importante a gente mencionar isso porque o Xbox One S veio em 2017 para substituir o console original lançado em 2013, sendo diferente em diversos aspectos que vão além da estética. Enquanto que o original vinha todo encorpado com o Kinect, o One S se absteve dessa tecnologia, fazendo com que você só possa usar o Kinect comprando ele separadamente através de um adaptador USB, além de conseguir tornar o console com um valor mais acessível, que vem sendo uma grande preocupação por parte da Microsoft, diga-se de passagem. Ela absteve da tecnologia que na verdade não era muito enfatizada pela maioria dos jogadores. Falando sobre o processador do console, é importante a gente mencionar que o console faz o mesmo uso da tecnologia do PS4, usando uma APU. Uma APU é o único componente responsável por agregar tanto o chip gráfico como também o processador. Mas como eu já disse no vídeo do PS4 Slim, isso não torna o poder deles um poder unificado. O processador vai continuar com a sua potência individual, assim como o chip gráfico. A APU acaba facilitando a velocidade na transmissão de dados entre esses componentes, o que acaba facilitando muito o desenvolvimento e também a performance dos jogos. E agora que vocês já entenderam isso, podemos falar sobre o processador individualmente, que faz uso da arquitetura Jaguar de 8 núcleos, operando em uma frequência de 1.75 GHz. E é importante ressaltar sempre que essa é uma arquitetura muito conhecida e usada pelos desenvolvedores, o que faz com que desenvolver jogos nela seja um processo muito mais fácil e prático. Quanto ao chip gráfico, fica por conta de um AMD Radeon, que opera em 914 MHz. Mas para falar em uma língua que todo mundo está conhecendo ultimamente, ela é medida no cálculo de 1.4 teraflops. E o sistema de memória do chip gráfico acaba sendo integrado, o que em poucas palavras quer dizer que a memória RAM é responsável pela memória de vídeo também. Falando dela, a gente encontra 8 GB, sendo que 5 GB são dedicados apenas para jogos e 3 GB são dedicados a funções do sistema operacional, o que torna as coisas muito interessantes, porque na navegação da dashboard do console a gente encontra uma fluidez incrível e não apresenta nenhum travamento. E quando comparado ao modelo anterior, o Xbox One S traz inovações bastante interessantes, como por exemplo o suporte ao HDR nos jogos e também a execução de filmes ou qualquer mídia de reprodução em resolução nativa de 4K. Isso não se aplica aos jogos, os jogos não vão ter suporte a essa resolução aqui, mas se você quiser assistir a um filme, por exemplo, você tem total suporte à resolução de 4K nesse modo.
E claro, quando a gente fala sobre o espaço de armazenamento do console, a gente vai encontrar versões de 500 GB, 1 TB e também de 2 TB, sendo a versão de 2 TB um pouco mais fora do comum, mas ainda assim é possível encontrá-la. E a gente vai desenvolver um pouco melhor esse assunto mais pra frente no vídeo, porque é um ponto muito importante a ser mencionado aqui. E com a chegada do Xbox One no mercado, a Microsoft passou a ser um pouco mais agressiva com relação às suas estratégias de marketing para poder atingir um público-alvo. E com isso a gente recebeu muitas facilidades. Só que essas facilidades estão diretamente atreladas a espaço de armazenamento. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O armazenamento é um ponto que a gente precisa frisar bastante aqui, porque existem questões importantes sobre ele que não estão atreladas apenas à vasta biblioteca de jogos. Mas a gente pode começar falando sobre ela. A biblioteca de jogos do Xbox One é um ponto bem peculiar do console, positivamente falando, é claro. Antes de mais nada, é importante a gente dizer que a Microsoft tem uma iniciativa incrível de portabilidade, usando o sistema de retrocompatibilidade do Xbox, que faz com que você encontre diversos títulos dos consoles anteriores para poder comprar, e assim você consegue rejogá-los. Isso é sem sombra de dúvidas um ponto muito positivo para quem deixou de conferir algum game do Xbox 360 ou do Xbox original, por falta de oportunidade ou por apenas não ter o console, ou então você apenas quer rejogar aquele jogo que você jogou há anos atrás. Além disso, se você tem a mídia física do jogo e ele for retrocompatível, você pode usá-lo sem o menor problema no seu Xbox One. Depois que você inserir a mídia no console, é possível fazer o download dele para o seu HD, e você vai poder assim jogá-lo sem o menor problema. No próprio sistema do console, existe uma lista de jogos retrocompatíveis do primeiro Xbox e do Xbox 360 que você pode acessar, para você não ficar perdido. Mas não para por aí. Além disso, os serviços que são os carros-chefes da Microsoft. Lembra que eu falei para vocês que a Microsoft se preocupa muito em tornar as coisas mais acessíveis? Então, por isso ela criou um sistema chamado Xbox Game Pass. E o que eu vou dizer para vocês é completamente pessoal, vocês podem discordar à vontade. O Xbox Game Pass, para mim, é pro Xbox One o que os exclusivos da Sony são pro PlayStation 4. O recurso funciona como uma Netflix dos videogames. Você paga por um valor que pode ser mensal, trimestral ou anual, e com isso você tem acesso a um catálogo de mais de 100 jogos. Logo quando o serviço ficou disponível, eu confesso para vocês que eu não levei muita fé. Achei que a gente não fosse encontrar jogos de qualidade. Até que eu assinei e me surpreendi logo de cara. No Game Pass a gente encontra jogos como a saga Gears, Red Dead Redemption, já encontramos GTA, diversos jogos da saga Resident Evil, Metal Gear Solid e por aí vai, a lista só aumenta. Existem jogos que saem do catálogo de fato, mas ainda assim o serviço vale muito a pena pelo custo-benefício. Mas para ficar claro, é importante mencionar que existem dois níveis desse Xbox Game Pass. O primeiro nível é o Game Pass tradicional e ele acaba sendo mais em conta, você acaba pagando menos por ele. Com ele você vai ter acesso aos jogos do catálogo, enfim, nada além disso. Já o segundo nível é uma união do Xbox Game Pass tradicional com a Live Gold. E eu vou explicar o que é a Live Gold para vocês não se perderem, porque eu imagino que tem gente aqui que possa estar se perguntando o que é. A Live Gold é um serviço premium dentro da Live. A Live, por sua vez, é o serviço online gratuito, entre aspas, da Microsoft, que você pode usar para conversar com pessoas, fazer compras e coisas do tipo. Para fazer esse tipo de coisa, você não precisa pagar nada, você pode acessar a Live sem o menor problema. Mas para poder ter acesso livre à Live Gold, você precisa realizar uma assinatura que, assim como o Game Pass, possui diversos planos. E quando você assina a Live Gold, você basicamente recebe 4 jogos gratuitamente por mês, que podem ser usados enquanto você for assinante, além de poder jogar online e ter descontos exclusivos em alguns jogos, em algumas compras. Essas são as vantagens da Live Gold quando a gente compara com a Live tradicional. Então agora imagina tudo isso misturado com o Game Pass. Imaginou? Então a gente vai ter o Game Pass Ultimate, que é o segundo nível do Game Pass. Alguns jogos, inclusive, saem primeiro pro Xbox Game Pass Ultimate para depois saírem pro Game Pass tradicional. Isso aconteceu com Gears 5, inclusive. Então no Game Pass Ultimate, só para simplificar, a gente vai ter todos os recursos da Live Gold, assim como também acesso à biblioteca de jogos do Xbox Game Pass.
Mas é o seguinte, tudo isso tem um preço. O Xbox One ele é o tipo de console que tem atualizações gigantescas para os seus jogos, então eu sempre recomendo que vocês usem um HD externo com ele. Ainda que vocês optem pela versão de 1 TB dele, vocês muito provavelmente vão precisar de um espaço a mais, de um espaço extra. E para isso você basicamente só precisa de um HD externo que tenha conectividade USB 3.0. E aí você vai poder acoplar ele no seu console e aí vai poder usar tranquilamente o espaço de armazenamento estendido do HD. Isso vai facilitar com que você possa ter mais jogos e assim não ter aquela dificuldade de ficar toda hora excluindo um jogo para poder acrescentar outro, que é chato pra caramba, diga-se de passagem. Então tenham em mente, eventualmente, se vocês não quiserem ter essa dor de cabeça, vocês vão precisar ter um HD externo. E esse HD externo precisa ser USB 3.0, beleza? Bom, e com tudo que a gente vem conversando, acho que está mais do que comprovado que quantidade de jogos não é um problema para o console da Microsoft. Mas agora, como esses jogos se desempenham no console dela, é a pergunta que a gente vai precisar responder. E no geral, é algo bem padronizado, mas existem algumas coisas que podem ser um problema e eu preciso mencionar para vocês. O primeiro título desse exemplo é um exclusivo da Microsoft, o Gear 5, que usa uma resolução dinâmica para poder alcançar os 30 quadros por segundo, mas nem sempre consegue manter a estabilidade nisso. O problema fica principalmente nos momentos finais do game. Foi o período que eu mais percebi que o jogo sai da sua casa de estabilidade. A resolução dinâmica alterna entre 720p, que conhecemos como HD, até 1080p, que é o Full HD. Mas nesse ponto o jogo compensa com gráficos incríveis no console, sendo um dos melhores. Efeitos de luz e sombra são maravilhosos e expressões faciais são muito realistas. Então o fato da gente ter uma resolução que alterna acaba não sendo um problema. O que me incomoda especialmente em Gear 5 é o fato dele ser um jogo exclusivo. Ter essa falta de estabilidade não é uma coisa que eu espero em um jogo que teve um foco exclusivo para um console. E embora eu goste muito do jogo, eu preciso mencionar esse tipo de coisa. Ver a resolução alternar e ainda assim a gente vê que não foi conseguido trazer uma estabilidade na taxa de quadros por segundo em um jogo exclusivo da plataforma é um tanto desagradável. Mas felizmente não é algo que acontece com frequência ou chega a atrapalhar a jogatina, mas acontece e eu precisava mencionar isso para vocês. Por outro lado, existem jogos que fazem isso muito bem, e é fácil mencionar Halo 5 nesse caso. Halo 5 faz uma proeza absurda de ser o primeiro game da franquia Halo a trazer os 60 quadros por segundo. E para quem manja um pouco mais de games ou está acostumado a jogar em PC, sabe como isso é pesado quando a gente tem muitos elementos gráficos em um jogo. Imaginem um PC, por exemplo, para poder atingir essa escala de quadros, dependendo do PC, a gente vai precisar diminuir diversos elementos gráficos. Por isso que fazer isso em um console com um hardware bem antigo é uma proeza e tanto. E Halo 5 no Xbox One traz gráficos absurdos, além de uma incrível taxa de quadros por segundo que é muito estável. É importante mencionar que ele usa a resolução dinâmica para fazer isso sempre, mas a resolução dinâmica é tão bem aplicada que ela se torna extremamente adaptativa para diversas partes do jogo. Ela oscila entre 1152 por 810 pixels, que é algo próximo do HD, até o 1080p, e o jogo consegue assim manter os 60 quadros por segundo em pelo menos 99% das vezes. Entendam que isso é muito importante, porque Halo é um jogo extremamente bem acabado. Para não ser afetado pela baixa resolução, por exemplo, foram usados diversos filtros de texturas, tanto para os modelos dos personagens como nos cenários também. Assim eles continuam com uma aparência muito agradável de ser vista e impressionam muitas vezes. Bom, resolução sempre foi um grande problema para o console da Microsoft e eu menciono isso porque acho que é importante vocês saberem na hora de colocar na balança da compra. Mas com uma TV bem configurada, vocês não vão ter lá impedimentos para poder jogar os jogos, bem dizer. Já quanto aos jogos multiplataforma, de uma forma geral eles se saem bem, muitos de fato não alcançam 1080p, o Full HD, mas a gente não encontra problemas visuais na prática. Na grande maioria das vezes a gente vai encontrar um 900p como resolução em alguns jogos multiplataforma. A grande verdade é que a arquitetura do console facilita muito o trabalho no desenvolvimento e por isso a gente acaba obtendo bons resultados. Além disso, a conectividade do Xbox One com o Windows é muito boa e aqui a gente encontra os aplicativos de stream padrão também, como Netflix, Amazon Prime e coisas do tipo, o que faz com que muitos possam economizar na hora de comprar a TV. Que aí você não precisa necessariamente ter uma Smart TV só para ter acesso a esse tipo de aplicativo, porque você vai encontrar no console.
Já quanto ao preço, é complicado mencionar esse tipo de coisa nesse período que a gente está vivendo, mas tendo em vista que eu já vi o console por menos de R$ 1.500, acho um tanto absurdo os preços que grandes lojas de varejo estão cobrando nele. Então a minha recomendação é a de sempre, serve para qualquer vídeo indicando qualquer tipo de produto aqui. Esperem por uma boa oportunidade e averiguem bem a reputação da loja, porque comprar pela internet requer muita sabedoria, embora seja muito vantajoso na grande maioria das vezes. E galera, eu imagino que depois de tudo isso dito, vocês já imaginam qual seja a minha opinião sobre o Xbox One S. Obviamente que eu acredito que o console vale muito a pena, mas vale muito a pena por conta das facilidades que ele oferece. Ele é um tipo de console ótimo para o custo-benefício por conta dos programas Xbox Game Pass e também o Xbox Game Pass Ultimate. Isso acaba facilitando muito a nossa vida para não ter que ficar comprando sempre um jogo novo. O catálogo tá lá, a hora que a gente quiser baixar um jogo disponível dele, a gente vai poder baixar se a mensalidade estiver paga direitinho, claro. Então, basicamente essa é a minha opinião sobre o Xbox Game Pass. Ele vale muito a pena, é um ótimo console custo-benefício. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha sido útil pra você. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E também se inscreve no canal ativando o sininho das notificações pra não perder absolutamente nada. Esse é o tipo de vídeo que a gente sempre tá trazendo aqui, então se inscreve pra não perder. Beleza? Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui. Se quiser trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Um grande abraço e até a próxima.